Então, nós estávamos aqui falando que os óxidos ácidos mais água geravam ácidos. Citei o exemplo do CO2. Depois a gente vai falar algumas coisas importantes sobre o CO2 aí, né? Que também é chamado de anidrido, por quê? Porque não foi hidratado ainda. Anidrido, depois que ele é hidratado, ele vira o ácido, olha lá, CO2 mais H2O, vai virar o H2, olha lá, só contar, galera. CO2 mais um O, 3, H2CO3, o ácido carbônico. Tá lá na chuva ácida esse cara, né? Né? Quem mais? O SO3, que é o óxido sulfúrico, tá? De novo, porque a terminação ico, lembra que a gente combinou quando tem a maior número de oxidação, termina com ico? O enxofre é da família 6A também, ele está logo embaixo do oxigênio, vem oxigênio, embaixo é o enxofre, né? O oxigênio com NOx menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6. O enxofre, que está na família 6A, ou família, o grupo 16, está usando o NOx mais 6 aqui, que é o maior de todos. Então tem que ter a terminação ico. Se fosse baixo, seria oso, sulfuroso. Como é alto, a terminação é ico. Então esse é o óxido. Em latim, o nome é sulfur, virou enxofre, mas na origem do latim é sulfur, por isso sulfúrico. Quando você hidrata ele, olha lá, só juntar vai dar H2. Essa é uma reação de síntese, né, galera? Ou adição. H2SO4, que é o ácido. O que, galera? Sulfúrico também. Ele veio do óxido sulfúrico, que quando foi hidratado, virou o ácido sulfúrico. Um ácido forte, um ácido que reage pra caramba. É um ácido. De onde vem isso daí, né? Todas as vezes que a gente queima combustíveis fósseis, a gente produz esse óxido sulfúrico quando queima o óleo diesel, quando queima o carvão mineral. Não é o carvão do churrasco, não, tá? O carvão mineral é um minério, tá lá no subsolo e as pessoas usam em usinas. As grandes empresas usam, né, quando precisam de muita energia, usinas termoelétricas e tal. Libera esse gás para a atmosfera, né? Quando queima compostos de óleo de maneira geral, óleos derivados do petróleo, então sai muito CO2 e sai muito SO3. Por isso, todo carro e toda chaminé de grandes fábricas e grandes termoelétricas tem que ter uma substância chamada, tem que ter um aparelho chamado catalisador. É um aparelho que catalisar significa quebrar essas substâncias aí, para impedir ou pelo menos reduzir a liberação desses óxidos na atmosfera, para reduzir, entre outras coisas, o efeito estufa e reduzir a chuva ácida. A chuva ácida. Falou, galera? Nos canos de descarga dos carros e nas chaminés das fábricas tem que ter esse tal catalisador. Até quando a gente leva o carro para vistoria, o carro a gás, minha mãe levou outro há um tempo atrás, os caras enfiam um tubinho no cano de descarga e ficam medindo lá pelo computador a quantidade de óxido, se o catalisador está funcionando mesmo ou não e tal. Existem vistorias para isso, sabe? Nas fábricas e tudo. Por quê? Por causa justamente dessa formação desses ácidos. Quando esses óxidos ácidos estão na atmosfera e se juntam com a água, com o vapor da água e se precipitam em chuva, cai chuva ácida. Beleza? Beleza? É... Já se você tem um óxido ácido, tipo CO2, um óxido ácido, e junta ele com uma base, por exemplo, o hidróxido de cálcio, já já eu vou explicar direitinho, tá? O que que é o hidróxido de cálcio, parará.
né? É chamada de água de cal também. Que é uma base. Galera, o que eu falei para vocês? Que ácido mais base dá o quê? Sal mais água. Ocorre uma reação de neutralização. Aí, para você sacar essa reação, é só você escrever primeiro a água, H2O, e analisar aqui, né? Peraí, se tinha duas águas aqui, teria que ter dois aqui. Vai dar CA. Gente, só uma dúvida. Por que Pode falar. tem um parênteses entre o H? Porque o nome desse cara aqui é hidroxila. É isso que caracteriza ser uma base. Todas as bases vão ter essa hidroxila. É um radicalzinho OH menos. Falou, Luísa? Por isso que eu botei esse parêntese, porque eles andam juntos e eles são a característica de ter uma base, tá bom? De ser uma base. Aqui não, uma correção. Não precisa ter esse 2 não, porque é Ca. Agora que eu falei OH menos, eu lembrei. Ca é mais 2. Não preciso se preocupar com isso agora, é porque eu estou montando a molécula rapidamente. E a hidroxila é menos 1, então aqui é CaOH2. Pronto. Aí a molécula já fica equilibrada. E dá CaCO4. É isso? Não, CaCO3. Isso, porque já tem um oxigênio da água, H2O. Perfeito. Que é o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Então aí, pessoal, um óxido ácido, quando cai na água, vira um ácido. E um óxido ácido, quando reage com uma base, ácido mais base, caracteres opostos, se neutralizam, viram o quê? Um sal mais uma água. Beleza? Beleza? Vamos falar um pouco mais sobre esse óxido ácido, especificamente o CO2. Temos coisas importantes para falar sobre ele. Antes, vamos produzi-lo. Vamos produzi-lo aqui numa reação. Dá uma olhada numa reaçãozinha para não ficar muito. Se nós misturarmos o bicarbonato de sódio com o vinagre, né, galera? A gente consegue produzir CO2. O vinagre é um ácido e o hidróxido de sódio, o bicarbonato de sódio, desculpa, ele reage neutralizando esse ácido e produzindo CO2. Na verdade, o bicarbonato, ele é uma substância anfótera. Lembra que eu falei para vocês sobre a substância anfótera, que até usei o termo anfíbio da biologia, que tem caráter duplo? Então, a substância anfótera, ela é uma substância que pode reagir com ácido forte ou pode reagir com uma base forte, sempre tentando neutralizar. São chamadas soluções tampão. Então, por isso que o bicarbonato de sódio, ele é usado tanto para equilibrar um ácido forte. Diante de um ácido, ele vira uma base e ocorre a reação de neutralização. E se você jogar o bicarbonato diante de uma base forte, ele vira um ácido e também neutraliza. Sempre ele vai tentar neutralizar, tá? Então a substância anfótera, ela vem daí. Um exemplo, a gente usa esse bicarbonato de sódio, essa substância aqui, como antiácido, né? Os antiácidos, você tá com azia, né? O que é azia? É o ácido clorídrico, que você tem em grande quantidade no seu estômago. Aí, comeu alguma coisa muito ácida, já o molho de tomate, por exemplo, né? Muito macarrão, molho de tomate, fruta, tá muito ácido. Você mistura com o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, e vai acontecer uma reação de neutralização. Uma reação de dupla troca aqui, tá, galera? Na com o Cl, dando sal NaCl mais H2O. Com a liberação de CO2 para a atmosfera. Ele borbulha muito e produz muito CO2. Falou?
Vou fazer uma reação aqui agora, não com ácido clorídrico, porque o ácido clorídrico está no meu estômago, eu não consigo agora regurgitá-lo para vocês. Mas sim com ácido que eu tenho à mão aqui em casa, que é um ácido acético, é um ácido orgânico, é o vinagre, né? Vinho acre, é o vinho que azedou, tá? Até a palavra em italiano para vinagre é aceto, azedo, o que ficou azedo. Aliás, é a característica de todo ácido, né? A palavra ácido significa isso, ter sabor azedo, né? Que faz a sua boca logo ter aquela reação. Se você pingar um pouco de vinagre na língua, né? Você vai sentir na hora a boca salivando, tentando diluir aquele ácido que você pingou na língua. Isso não é um ácido forte, tá? Tanto que eu consigo beber tranquilamente. Eu vou preparar aqui uma reaçãozinha que produza esse bicarbonato, esse CO2, tá, galera? Bicarbonato de sódio, tá? É um pozinho branco. Eu vou botar aqui um pouquinho num... Eu vou botar um pouquinho aqui num... Parece açúcar. Opa, deixa eu mirar aqui na... Um pozinho branco, estão vendo? Parece açúcar. Vou preparar minha bombinha de bicarbonato de sódio. O João Pedro, eu acho que já conhece essa reação. João Pedro, você entrou no nosso projeto no 8º ano, você chegou a ganhar um kit de experimentos. Eu acho que nesse projeto você não fez parte, fez? Não, no oitavo ano, não. Então, era disso que eu estava falando. Porque no 8º ano eu tinha um projeto em que eu mandava um kit para casa dos alunos, entendeu? Cada um já fez esse experimento em casa. Pô, depois a gente podia ter, vocês conseguem fazer esse experimento em casa. Vou pegar o vinagre e vou colocar numa garrafinha aqui com rolha para Eu poder. já fiz esse experimento, Jéssica. Fez lá no colégio, ô Luiz? Eu levei no colégio e apresentei. Ah, acho que você me falou desse Eu te experimento que você falei. levou e apresentou. Vou colocar aqui, a reação ela é bem rápida, né, galera? E vou fechar com a rolha. Ai, vamos ver se a reação vai acontecer. Olha lá. Borbulhando pra caramba. E. Feliz ano novo! Não, não vou beber, não. E se formou uma substância aqui, ainda tá borbulhando a beça. Não sei se vocês... Fazendo barulhinho e tudo, né? Formou uma substância aqui muito boa para limpeza. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Que as pessoas usam vinagre com bicarbonato de sódio para limpar o chão. Se eu jogar isso agora no chão e passar um pano, o chão fica brilhando, porque o ácido reage e o bicarbonato, por ser uma substância anfótera, ele reage tanto com ácido quanto com base. Então, todas as substâncias que estiverem dissolvidas, diluídas ali no meu chão, as sujeiras, o bicarbonato vai reagir. Pode jogar em tudo, pode jogar na pia, pode jogar na privada, pode jogar no chão, pode limpar a pia da cozinha, pode limpar tudo que você quiser que vai ficar brilhando, limpinho. Tem até detergentes e sabão em pó que tem bicarbonato de sódio na sua fórmula. Só que ele não chama bicarbonato de sódio, que seria muito comum. Ele fala com a super tecnologia de oxibolhas, com não sei o que, nananana, claro, para cobrar. Né? Outro dia tinha um detergente e eu acabei comprando com uma super tecnologia de oxibolhas de não sei o que, o ADD, Supermarine Fresh Ultra. Quando eu olhei lá atrás, o que que tinha? Bicarbonato de sódio. Né? Que vai reagir, por ser uma substância anfótera, ele reage tanto com ácidos quanto com bases e consegue limpar melhor. Tá? Então essa é uma grande solução coringa, vamos dizer assim, para limpeza de uma maneira geral. Inclusive, eu uso. Eu compro o vinagre mais barato do mercado. Eu compro um pouco mais caro para jogar na salada, que também é uma substância muito saudável. Já já eu falo sobre o porquê dele. Compro o balsâmico para salada e tal, um vinagre mais caro. E compro o mais barato de todos, o mais ácido que tem, para limpeza. É o melhor que tem para limpeza. Quando eu usei outros produtos aqui, vocês sabem, eu tenho uma porrada de animal em casa.
os cachorros ficaram espirrando. Eu usei o pinho aqui de lavanda, cheirosão, deixa o chão cheirosão. Mas os cachorros ficaram espirrando, ficaram se lambendo, os gatos e tal. Então não é legal. Então eu prefiro limpar com vinagre. Nem uso bicarbonato muito não, mas o vinagre mesmo. Jogo vinagre, passo um pano. Aí fala, pô, mas a casa não fica fedendo a salada? Ah, não fica, galera. O chão fica branquinho, brilhante. Na hora que eu tô aplicando, claro, sobe um cheiro de vinagre, mas depois fica limpíssimo, limpíssimo, limpíssimo. Então, um ótimo produto para limpeza também, tá? Vamos voltar aqui e falar mais do CO2. Tudo que pode cair sobre CO2. Anota aí no seu caderno. Tudo que pode cair sobre CO2, né? Coisas importantes sobre esse gás que a gente produziu em grande quantidade aqui com esse experimento. Tão grande quantidade que estourou a bolha, estourou a rolha. Quer dizer, igual no champanhe. O que tem ali no champanhe? No espumante? CO2. O que tem nos nossos refrigerantes? CO2. Inclusive, eu fiz um refrigerante da casca do abacaxi, que os mexicanos chamam de tepate. Já ouviram falar nesse refri? O CO2 que tem aqui, bom, eu não sei, eu deixei fermentando alguns dias. Esse CO2 que está aqui, ele não foi produzido de uma maneira... Eu não usei bicarbonato, não é químico, né? Ele foi fermentado por fungos, leveduras naturais, que estão na casca do abacaxi. Eu comi o abacaxi, depois eu bati a casca do abacaxi e deixei aqui. Eles já tinham leveduras, fungos e bactérias. Nem toda bactéria é ruim, tá, galera? Eu sei que às vezes a gente fala bactéria e você fala, caraca, você vai beber isso, nananana. Ó, não. Alguns lugares chamam de cidra. Bater frutas, maçã, laranja e tal, ocorre uma fermentação natural, chamada fermentação alcoólica, e depois uma segunda fermentação chamada de fermentação acética. A primeira fermentação ocorre por fungos, os Saccharomyces, geralmente são Saccharomyces, da cepa Saccharomyces, que são os fungos que fazem a massa do pão ficar aerada. Quando você joga fermento biológico no pão, na pizza, libera CO2 e faz a massa ficar fofinha. No bolo, né? Tem o fermento químico, que tem o quê? Bicarbonato de sódio, mas tem o fermento biológico, que é Saccharomyces cerevisiae, um fungo que faz a massa, libera CO2 na massa como resultado, que é o fungo que também faz a cevada virar cerveja, que é a que faz o suco de uva virar vinho. Essa primeira fermentação por fungos é a fermentação chamada de fermentação alcoólica. Inclusive, esse refri aqui ele é levemente alcoólico. Não vou ficar bêbado não, mas é levemente alcoólico. Se eu continuar deixando ele fermentar, vem umas bactérias chamadas Acetobacter, que fazem uma segunda fermentação aeróbica, que é a fermentação acética, como o nome já diz, vira vinagre. O vinagre vem do nome vinho acre, vinho que azedou, tá? Eu não sei se vai chegar, esse refri aqui, se vai chegar a fazer barulho de gás saindo, porque eu deixei ele fermentando e não sei da reação. Mas vamos ver, galera, se sai algum barulhinho. Muito baixinho. Muito baixinho. Não viram não, né? Eu preparei uma outra garrafa maior aqui. Eu vou agitar, eu espero que não exploda, mas é muito leve a fermentação aqui, né? Ouviram? Muito baixinho, muito baixinho, muito baixinho. E aqui ele tá borbulhando. Borbulhando pra caramba, subindo um gás, fazendo várias bolinhas. Não sei se vai dar para vocês verem, borbulhando. E dá para beber. Dá para perceber as bolinhas na boca. E é assim que são produzidos os vinhos e espumantes. Eles passam por uma fermentação natural, feita também por fungos e bactérias benéficas, tá? Eu não vou ficar doente, eu não vou ficar com febre por ter ingerido esses fungos e bactérias. Eles já estão nas frutas que a gente come, tá? Naturalmente. Então, são várias formas de produzir CO2. Ah, a gente também produz CO2 quando respira, né? A gente produz CO2 toda vez que está respirando. A gente inala oxigênio e
exala gás carbônico. Então vamos escrever tudo que pode ter o CO2 aí, ó. Bota aí, CO2. Bom, primeira coisa importante que a gente já falou é que ele é um óxido ácido. Que ele é o principal responsável pelo efeito estufa. Tem outros gases também, tá? Mas o CO2 é o que tem em maior quantidade, tá? Responsável pelo efeito estufa. Tem também o metano, tem também o SO3 que eu falei para vocês, né? Cai muito, galera. Efeito estufa. Esse gás ele é liberado todas as vezes em que há uma combustão de combustíveis fósseis, né? Uma combustão completa, né? Petróleo, diesel, gasolina, e assim, carvão mineral libera também o SO3, tá? Tem outros gases também, tem o metano, que é o CH4, tem outros gases também causadores de efeito estufa e chuva ácida. Que mais? Ele é o gás que está no refrigerante, que pode ser um refrigerante natural, igual esse tepate que eu fiz, ou aquele artificial. O CO2 que está no refrigerante que você compra no mercado, a Coca-Cola, o Guaraná, o Fanta, nananã, ele é forçado a entrar lá dentro, tá? Eles aumentam a pressão, você vai empurrar o gás CO2, né? Eles aumentam a pressão e diminuem a temperatura. Diminuindo a temperatura e aumentando a pressão, eles colocam esse gás lá dentro. E é isso que torna o refrigerante uma bebida o quê? Uma bebida ácida. O refrigerante, a Coca-Cola, tem uma acidez danada. Dizem que também dá para lavar coisas com Coca-Cola, tá? Porque ela é muito ácida. Por isso os médicos não recomendam você beber refrigerante, porque para neutralizar isso, você teria que beber, sei lá, para cada copo de refrigerante, você teria que beber 6, 10 copos de água para neutralizar a acidez. Entre outras coisas, tá ali o CO2 que foi forçado a entrar ali por um meio físico, né? E deixou essa bebida ácida. Você jogou um óxido ácido ali dentro, deixa o refrigerante, ele acaba se tornando uma bebida ácida, né? O que mais que a gente comentou? Que é um gás que está presente na nossa respiração, tá? Todas as vezes que você está respirando, você inala oxigênio e exala CO2. Se você parar de respirar, o que começa a acontecer? Uma coisa chamada acidose metabólica. Isso é estudado em biologia, você já estudou, vai estudar, provavelmente seus professores vão falar sobre isso. Quando começa a aumentar o nível de CO2 na sua corrente sanguínea. Se você parar de respirar, você começa a ficar. A pessoa, quando está muito tempo sem respirar, dizem que fica até com uma aparência meio azulada e tal, quando a pessoa está numa situação em que não está conseguindo respirar. E o contrário de acidose, se você respirar muitas vezes, o pessoal fala quando você está passando mal, respira fundo muitas vezes, para quê? Para fazer o contrário de acidificar, que é alcalinizar. Então chama-se alcalose. Quando você consegue fazer o nível de CO2 diminuir da corrente sanguínea, dá até um relaxamento quando você respira fundo muitas vezes, né? O que mais da importância desse CO2? Ele está presente na fotossíntese. Na fotossíntese ele está presente. A planta absorve esse CO2 do ar, né? CO2 mais água mais a luz do sol, que aliás é uma reação, né, linda, miraculosa, né? CO2 mais água em presença da luz do sol forma a molécula de glicose, o açúcar. A glicose ela é C6H12O6. É uma molécula orgânica, eu não vou mostrar agora, é um poliálcool, tá? Só para não misturar muito química orgânica com inorgânica. Mais oxigênio. Então olha que lindo, a planta converte, né? Na hora da sua fotossíntese, ela, em presença de luz, pega o CO2 que está na atmosfera, junta com a água que ela puxou do solo e produz
glicose, que é uma coisa que a gente come, a gente e os outros animais também, né? Ela produz o nosso alimento, né? Junto com outros caras também, claro, né? A planta puxa lá da terra, principalmente o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Tanto que todo adubo que você for comprar, não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de adubo, NPK. Se você tem uma mãe, uma avó que gosta de jardinagem aí, ou se você entrar numa loja de jardinagem, ou até no pet shop vende, o nome dos adubos é sempre NPK. Basicamente, com essas três substâncias, nitrogênio, fósforo e potássio, as plantas produzem tudo. Eu acho isso miraculoso, né, galera? A maçã, a cana-de-açúcar, a amora, qualquer coisa, o abacate, o pêssego, o abacaxi, basicamente é uma junção de quê? NPK mais CO2 mais água mais luz. Só, junta isso e uma sementinha capaz de produzir. Se for de maracujá, vai produzir um maracujá no futuro. Se for um tomate, vai produzir um tomate no futuro. Né? O nitrogênio, claro, em fases diferentes da vida, a planta usa substâncias diferentes. Né? Ela usa mais nitrogênio na fase vegetativa, quando ela está produzindo o seu esqueleto, basicamente, o esqueleto da célula vegetal. Né? Ela está produzindo o seu caule, as suas folhas, suas raízes, muito nitrogênio. Depois, na hora da floração, ela usa mais o fósforo. E depois, na hora da produção dos frutos, ela usa mais o potássio. Mas basicamente é NPK com CO2 e água e o tempo todo produzindo a glicose, né? Vou chamar de açúcar, molécula de açúcar por enquanto, para ficar bem simples. O açúcar das frutas e tal, dos legumes também, as frutas vegetais também têm um nível de açúcar um pouco menor, mas tem também, e liberam oxigênio para a gente. Vocês já devem ter visto essa reação em biologia, se não viram, já vão ver. Que mais que a gente falou? Que o CO2 está no fermento, né? Tanto no fermento químico quanto no fermento biológico. O fermento químico é o bicarbonato de sódio, que eu fiz a reação para vocês agora há pouco, ou o fermento biológico, que é formado pelos fungos Saccharomyces ou as bactérias Acetobacter e outras leveduras, né? Outros fungos e bactérias. Sabe onde está o CO2 também? No extintor de incêndio. Uma das características do extintor do CO2 é atrapalhar a chama. Então ele está no extintor de incêndio, principalmente existem extintores especiais para ser usado em eletricidade. Tem extintor que ele tem água ali dentro. Está queimando papel, alguma coisa, ele é um extintor mais simples. Eles têm modelos A, B, AB, ABC, né? O extintor do carro é o ABC, se eu não me engano. É um pó que se mistura e forma rapidamente o CO2. E quando você joga no... Você não pode usar um extintor à base de água quando você tem eletricidade, né? Então você tem que usar um extintor à base de CO2. Porque o CO2, quando você joga na base do fogo, ele empurra o oxigênio. O oxigênio é um gás comburente, é um gás que mantém o fogo. Então o CO2 empurra o oxigênio dali e abafa o fogo e atrapalha o fogo. Um outro cara maneiro que tem o CO2 é o gelo seco. Já viram experiências com gelo seco? Um dia eu ainda vou conseguir, eu vivo pesquisando locais que vendam gelo seco para fazer experimentos com gelo seco para os meus alunos. A minha professora Mario fez uma experiência com gelo Conseguiu, seco. Luísa? Ela arrumou gelo seco? Pô, eu tenho maior Conseguiu. vontade, porque ele tem um efeito bonito, né? Sai fumacinho o tempo todo, tu bota na água, ele fica borbulhando, né? O que é o gelo seco, galera? É o CO2 comprimido em baixíssimas temperaturas. Ele é muito, muito, muito gelado e comprimido. E por que ele é seco? Porque ele não passa do estado sólido para o estado líquido. Ele passa do estado sólido direto para o gasoso. Isso chama-se... Turma, sublimação, né? Muito bem, é por isso que eu adoro, por isso que essa é a minha turma preferida, entendeu? Isso chama-se sublimar, né? Posso depois revisar as mudanças de estado físico, tá? Por que o gelo seco é usado pelo vendedor de picolé? Primeiro porque ele tem uma baixíssima temperatura, o picolé não derrete à toa, tá menos 30, 80 e tantos graus. Segundo porque, pô, o cara vai andar o dia inteiro na praia com um maior peso, cheio de
já o peso do picolé em si, da caixa, do coisa. Se aquele gelo virar água, ele vai ficar carregando uma água gelada um tempão. O CO2 não, ele usa só um pouquinho do CO2 e dura um tempão, e quando ele abre a tampa sai aquela fumaça. Ele vai sublimando. Ele não passa do estado sólido para o líquido, ele passa do sólido direto para o gasoso. Tá, galera, uma última coisa só para falar sobre o CO2 é que ele é uma molécula apolar. Tá? Apesar de ter ligações polares, porque o oxigênio é eletronegativo, mais eletronegativo que o carbono, como a geometria da molécula dele é simétrica, aí falando de simetria de novo, né? Não tem elétrons sobrando, o CO2, a ligação é assim, ó. Então a força que um oxigênio faz por um lado se equilibra com a força que o oxigênio faz para o outro, e é uma molécula apolar. Beleza, galera? Sei que eu falei pra caramba, mas eu achei importante dar essa aula exatamente falando sobre óxidos com mais calma, sobre usos, sobre experimentos, tá? Para ficar uma coisa bem próxima do nosso dia a dia, e é uma coisa super explorada nos exercícios de vestibulares, de concursos. Isso aí para a vida a gente tem que saber mesmo. Falou, meus queridos, combinado? Combinado? Preciso ir correndo para minha próxima aula. Nos vemos amanhã na nossa aula dupla de física, né? De 7 às 9 da noite, não é isso? Só para eu não esquecer. Um beijo, um abraço, valeu!